Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza, de amor. Meu gosto pela língua portuguesa, que gosto é pouco, eu acho que tem que ser paixão pela língua portuguesa. Eu acho que essa paixão, ela existe desde sempre. E desde sempre por causa da família na qual eu nasci. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então minha vida sempre foi muita leitura. Meu pai era professor da universidade e bem mais velho do que eu. Então ele tinha uma biblioteca assim que para mim era uma paixão, aquela biblioteca. Desde o ensino médio a gente já vai tendo algumas preferências, né? Então já no ensino médio eu já gostava muito de português, de literatura, desses fatos gramaticais, procurava usar, gostava de escrever. Então eu procurei seguir aquilo que eu gostava mesmo. A língua sempre foi um desafio. Por ser talvez filha de imigrantes, em casa só se falava ucraniano, aí à medida que... Telegramática, bom dia. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. A telegramática, o serviço da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi criado em 1º de fevereiro de 1985. Se você pensar assim secamente, é um serviço que responde a dúvidas de língua portuguesa, né? Mas a grande preocupação nossa aqui é justamente não ser um expelidor de regras gramaticais. Bom, quem nos liga são pessoas, ou essas pessoas que sabem muito a língua portuguesa e sabem que pode ter mais de uma resposta àquela questão, e aí exige toda essa pesquisa, ou então são pessoas que estão trabalhando, por exemplo, fazendo painéis. Tem pintores de painéis, tem pintores de outdoors, né? Gente que trabalha com propaganda, com a mídia, que precisa naquele instante de uma resposta correta mesmo, adequada. Muitas vezes as pessoas que nos ligam são pessoas que sabem tanto quanto a gente, e a gente está ali para discutir, para refletir, para achar uma solução mais adequada, mais apropriada para a situação de comunicação, para a situação de produção. Temos alunos que nos ligam também, e às vezes eles querem complementar uma atenção, uma informação a mais que ele perdeu durante a aula, ou então o assunto foi muito interessante e ele quer saber mais. Tem trainees de concursos também. Nossa, os concurseiros, eles ligam bastante mesmo, porque eles vão pegando as questões na internet e às vezes há divergência nos gabaritos. E aí eles não sabem o que fazer e a gente acaba pesquisando. E às vezes nós encontramos a mesma divergência, os gabaritos estão divergentes porque há divergência entre os estudiosos mesmo. Tudo. E na realidade nós dividimos essa máquina, sabe? Sou eu e mais um colega. Certo? Uhum. Ok. De nada. Tchau, tchau. Esse é um menino que liga lá de São Paulo. Ele é bem... Ele escreve bem certinho agora, mas ele parece que tem que ter esse apoio de que alguém faça a escuta do que ele escreveu. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope.
Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse desejo, todos os que escrevem têm. Com Camões e outros iguais, não bastaram para nos dar para sempre uma herança da língua já feita. Língua portuguesa, linguagem. Língua é salvação, língua é condenação. Língua é poder, língua é repressão, mas língua tem que ser, sobretudo, liberdade, né? Não é, eu acredito que língua não seja espaço para normas acabadas, fechadas. Língua não pode ser espaço de repressão, não pode ser só manifestação de poder de um sobre outro. A língua deveria ser um fator de comunicação e de aproximação das pessoas, mas ela se torna um fator de exclusão. Ah, você não sabe, então você é burro. Eu sei falar português, então eu sou melhor do que vocês. E não é por aí. E se a língua estagnar a ponto de eu engessar, assim, dizer, só pode usar desta forma, só pode usar daquela forma, nós estamos fadando essa língua a um final mesmo, ela se extinguir, a extinção. Então nós devemos ter mesmo dentro da língua esse dinamismo que acompanhe todo o avanço da tecnologia, todas as discussões da sociedade, mas que também consiga ser inteligível para os próximos 20, 30 anos. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Na maior parte das perguntas, na maior parte das vezes as pessoas dizem, eu tenho uma pergunta burra. Né? E a gente acha interessante essa maneira da pessoa abordar, porque não é, quem liga é porque conhece língua, estranhou alguma coisa. Então não é quem não conhece, porque muitas vezes as pessoas que não têm um bom conhecimento de língua, elas nem sabem que elas estão tendo algum problema no texto delas. Então essas pessoas que nos ligam são aquelas que verificaram que há uma estranheza, ou então querem melhorar o texto, querem até nos consultar se fica melhor de uma determinada palavra, ou se fica melhor de outra maneira. Enfim, a gente acaba entrando assim e até as pessoas acabam se apegando a gente. A internet acabou sendo uma grande fonte assim de, desculpa a expressão, a expressão mesmo, parece que passou a ser a grande fonte de simancol. As pessoas vendo que tem esse registro assim, com hífen, tem registro sem hífen, ou até de conceitos. Num site está um conceito, no outro, a respeito do mesmo fato, tem um outro conceito que diverge um pouco, ele fica em conflito, ele entra em conflito, porque é o conflito que faz as pessoas pensarem. Normalmente 20 a 25 ligações por consultor, e aí multiplicado por 4, então são 100 perguntas por turno, né? E multiplicado por 2 são 200 ligações. Isso não quer dizer que sejam as perguntas, cada ligação seja só uma pergunta. Tem, por exemplo, revisores que nos ligam, fazem uma ligação, mas fazem, por exemplo, já cheguei a registrar de um único consultor mais de 100 fatos linguísticos. Uma vez teve um rapaz que ligou pra gente e que disse assim, olha, eu mandei um bilhete para minha namorada dizendo, olha, eu sou muito apaixonado por você, eu te amo. E ela me corrigiu dizendo que eu misturei o tu com o você. Daí ele disse, o que eu faço? Eu disse, bom, termine o namoro, que pessoa mais chata, né? Eu brinquei com ele, né? Mas veja, meu Deus do céu, você não poderia dizer, ele não poderia dizer, você é muito importante para mim, eu a amo, porque é uma frase, o eu te amo é uma frase já cristalizada. Ninguém diz eu a amo, né?
Uma outra senhora uma vez ligou também dizendo assim, o que é esquizofrenia? Aí a gente olhou no dicionário, esquizofrenia é isso. Quando ela fez, eu disse, pronto. Ela deve estar lendo a bula do remédio. Eu disse assim, mas por que a senhora ficou preocupada? Não, porque eu estou tomando remédio para esquizofrenia. Eu disse, olha, minha senhora, esse remédio que a senhora está tomando, a senhora pode perceber que tem uma série de outras situações, de outros problemas. A senhora pode não ter isso. A senhora está lendo a bula. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. A telegramática é a minha paixão. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Essa declaração de amor é de uma mulher que veio dos confins da Ucrânia e aqui no Brasil reinventou a língua portuguesa. Essa mulher é Clarice Lispector. Que lindo! Saudades, minha terra, saudades, minha terra, San Inclán.